Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia que Posso Tocar e hoje estou aqui com o professor Kakuro. Vamos fazer um vídeo falando sobre o que você pensa. Vamos abordar vários assuntos. O interessante é o que o professor Kakuro pensa sobre alguns pontos. Tá preparado, professor Kakuro? Vamos nessa. Escolhemos 8 pontos que vamos passar perguntando o que o professor Kakuro pensa sobre o assunto. Então vamos lá. Sabemos que na nova ordem mundial, a partir de 1990, a China ganha um novo papel na economia mundial, passa a ser um novo protagonista, com uma nova realidade. E a pergunta, o que você pensa, vem. O que você pensa sobre a China chegar em primeira posição das principais economias mundiais, ultrapassou o Japão e agora está aí ameaçando a primeira posição econômica dos Estados Unidos? O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Primeiro, uma justificativa, né, que ocorreu em 1976 a partir de uma revolução. Uma revolução e reforma que houve na China, em que mais de 740 milhões de chineses foram obrigados a fugir através de um canal, né, para o Japão. Por conta disso, tá, a China chegou a ficar com uma mão de obra muito grande e isso trouxe para a China uma grande vantagem, que era mão de obra barata e uma tecnologia muito alta. Hoje, a China vende, gente, cerca de muita coisa, como sapatos, brinquedos e móveis. E sim, está no segundo lugar no mundo, primeiro Estados Unidos e, no caso, logo em seguida a China. A primeira posição econômica te trará felicidade? A China em primeiro? Quem você prefere? Estados Unidos em primeiro ou China em primeiro? Eu preferiria o Brasil em primeiro lugar. O que você pensa sobre Trump? Falar sobre Trump, ele tem que usar duas palavras: nacionalismo e populismo. Nacionalismo, por quê? Ele traz para si aquela imagem da bandeira, aquele patriotismo que existe dentro das pessoas nos Estados Unidos, o que fez com que os Estados Unidos chegasse a ser a potência mundial de hoje. O problema é que ele traz consigo também uma coisa chamada populismo. O que é o populismo? É fazer com que as pessoas acreditem cegamente no seu governante sem questionar. Então, para mim, o Trump é uma farsa. Ele influencia em outras partes do mundo? Ele influencia em outras partes do mundo como qualquer outro líder dos Estados Unidos, ou seja, qualquer presidente que estiver no poder nos Estados Unidos vai influenciar. Porque, gente, qual é a língua mãe? Inglês. Qual é a moeda mundial mãe também? É o dólar. Tudo é cotado e é falado em inglês. Professor Kakuro, o que você pensa sobre a questão ambiental e o papel do Brasil? Bom, nós temos que, para entender a questão ambiental brasileira, a gente tem que perceber o seguinte: o que o governo tem feito pela questão ambiental? Nada e menos que isso, menos do que nada. Por quê? Eles estão querendo garantir que, por exemplo, grandes agricultores e garimpeiros tenham para si um rendimento muito grande, tá? E como você garante uma boa conduta na Amazônia, ou seja, como você garante que a Amazônia seja fértil e continue progredindo, crescendo e existindo, se você sempre privilegia a classe rural e a classe de garimpeiros? Não tem uma coisa como coexistir com a outra. Essa você não vai me recusar a responder. O que você pensa sobre as Ilhas Malvinas? A Inglaterra ou a Argentina? Então, para falar sobre os Malvinas, tem que contextualizar rapidamente, né, que Vamos lá. Isso aconteceu. A primeira invasão foram os holandeses, a segunda foram os franceses, depois vieram os ingleses em 1766. A partir daí veio Espanha querendo um pedaço da terra, novamente surge então agora a Argentina, a Inglaterra aparece de novo em 1833 e finalmente em 1982 definitivamente a Inglaterra toma o poder das Ilhas Malvinas. A Guerra das Malvinas foi um retrocesso, foi uma coisa inútil, em que morreram milhares de argentinos e milhares de ingleses. E no final, quem ficou foi a Inglaterra. Sem
ter nada. Não existe nada nesse local. Não existe produtividade, é uma ilha morta, só que ela, pela importância estratégica que existe dela, militar, lá no sul da América Latina, né, é muito importante que a Inglaterra mantenha esse ponto estratégico militar. A Argentina só perdeu com essa guerra. Só perdeu jogo de bola, perdeu tudo, né? Não ganhou Perdeu nada. a ilha, perdeu o povo, que o povo prefere ficar com a Inglaterra, né? O povo nativo ali da... Não, o povo nativo que existe desde que em 1766 é inglês. Como você vai forçar uma cultura, no caso, de uma hora para outra, para um povo que já está acostumado com aquilo que fazia, né? Voando aqui para o Brasil, o que você pensa sobre direita e esquerda na política brasileira? Não existe direita e esquerda. Existe um movimento em que os políticos só querem chegar ao poder. Então é o que existe, na verdade, querido, é um jogo de interesse. Não existe esquerda, não existe centrão, não existe direita. Existem pessoas que, interessadas, jogam com a população, fazendo um jogo de interesses. A população besta acaba votando nessas pessoas sem questionar e sem entender quem são na verdade. É isso que eu penso. Ótimo. Professor Kakuro, o que você pensa sobre o papel da China no mundo atual? Bom, a China, como nós já falamos agora há pouco, ela ocupa o segundo lugar mundial na economia, né? Os chineses estão realmente dominando o mercado e isso assusta muito os Estados Unidos, né? Hoje nós vemos aí o Trump embargando muitos produtos chineses por conta de tentar evitar que, por exemplo, países que fazem um comércio muito intenso, por exemplo, com a China, não tenham tantas facilidades dentro da economia americana. Isso é um tipo de embargo, porque você dificulta as importações, aumentando a taxação, fazendo com que, por exemplo, a China não tenha condições de vender tanto. E o que vende a China hoje? Sapato, brinquedos, móveis e nada em grande tecnologia aprofundada. Então não tem como falar, por exemplo, que a China vai dominar o mercado que já tem o domínio dos Estados Unidos, que em sua grande plenitude eletrônicos, são eletrodomésticos e tecnologia. Então estamos talvez aí condenados a uma guerra comercial? Essa guerra comercial já existe a partir do momento em que a China passa a ocupar o segundo lugar mundial, no caso na economia, vendendo muito, né? Ela já existe e essa chamada Segunda Guerra Fria também existe. Ela coexiste com o comércio mundial. O que é uma Segunda Guerra Fria? É o momento em que Estados Unidos, como já falei agora há pouco, tenta embargar, né, produtos, jogando, por exemplo, fakes, né, como o Trump adora fazer, jogando fakes para os produtos chineses no mundo para que não sejam comprados. Continuando ali o envolvimento com a China, pensando ali, temos a China um território muito grande que foi anexando territórios, vários conflitos, entre eles Tibete e a questão de Hong Kong, certo? O que você pensa sobre Hong Kong, a situação atual que está? A China num comunismo e Hong Kong ali mais para o lado capitalista mesmo. O que você pensa sobre Hong Kong? Vamos lá, Hong Kong, Japão precisava de mão de obra. E essa mão de obra foi facilitada pelos chineses quando caçaram, obrigando muitos milhões de chineses a fugirem. Fugiram para, no caso, o Japão, e lá essa mão de obra barata foi muito bem-vinda, porque eles tinham como produzir, só não tinham mão de obra barata. E por conta disso conseguiram se desenvolver. Hoje o Japão graças a essa grande fuga, né, no caso desses chineses para o Japão. Mas e a questão hoje, a Hong Kong deveria permanecer como território da China, deveria permanecer democrática, deveria permanecer com regime político? O que você pensa desse Hong Kong que atualmente temos enfrentando o governo chinês, o Partido Comunista na China, para permanecer com as liberdades que foi atribuído a Hong Kong quando
anexado à China? Então, Hong Kong é uma república federativa, né? Ela tem liberdade, apesar de ser uma ilha, né? Ela tem um grande desenvolvimento econômico, né? E depende, logicamente, de um mercado externo para sobreviver, porque não consegue produzir, por exemplo, tudo que come. Um dos maiores exportadores para Hong Kong, no caso, é o Brasil também, né? De animais e tudo mais. Eu acredito que sim, todos os países têm que ter a sua liberdade, têm que ter a sua independência econômica, tem que ter a sua independência política. Japão conseguiu, né, isso, Hong Kong conseguiu isso, e por conta disso tem que ser mantida. Ninguém é obrigado e ninguém merece ser dominado por outros países, e ainda mais com uma economia e com uma política, né, no caso que se diz comunista, sabendo, né, meu querido, que o comunismo já não existe há muito tempo. Você vai na China, você encontra máquinas de Coca-Cola e Pepsi. O maior símbolo do capitalismo hoje em dia é o que? A Coca-Cola. Né? A China hoje, uma parte é comunista, outra parte é capitalista. A economia chinesa é capitalista e a China popular. A economia chinesa é liberal. Então, definição de economia liberal: o governo não intervém na economia. Se você não intervém na economia, tem o liberalismo como centro da sua economia, você tende muito ao capitalismo. Então, eu diria que hoje a China, se a gente pode chamar assim, seria um comunismo capitalista, um capitalista comunista, entendeu? Uma nova criação, podemos dizer assim. Uma nova criação. Porque depois da globalização, meu querido, não existe mais o comunismo somente fechado, porque os países não conseguem suprir a necessidade dos países que fazem parte daquele rol comunista ou socialista. Então, eles tiveram que abranger o mundo capitalista. E nessa abrangência do mundo capitalista, com o surgimento da globalização, é lógico que você tem que abrir mão de muitos preceitos que eram rígidos durante o regime, no caso, comunista ou socialista. Claro que ao falar da China, a questão econômica é uma coisa e a democracia é outra coisa completamente diferente. Exatamente. E a parte... Não existe democracia. Mas já que estamos falando de poder exercido pela China em alguns aspectos, vamos aproveitar e falar do Tibete, a região que fica ali no Himalaia, uma cultura muito única e que ficou livre da China, e depois a China anexou 50 anos após, e durante as Olimpíadas de Pequim, né? Teve grandes manifestações. E a última pergunta, professor Kakuro, o que você pensa sobre o Tibete e a relação com a China? Medite antes de falar. Não dá para falar de Tibete sem falar sobre meditação, com certeza, né? Mas o Tibete, ainda hoje, tá? A China acredita que ela deveria ser dominada, não? A região do Tibete deveria ser dominada novamente pelos chineses, tá? Só que não existe mais espaço, né, econômico, né, e também político para isso, né? O Tibete, ele sempre foi um movimento, né, de interesse muito grande da China pela proximidade geográfica que ela tinha com a Índia. Não é ligada ao militarismo, assim ao comércio. Índia, né, tem muitos produtos que são consumidos na Europa, consumidos nos Estados Unidos, consumidos na América do Sul também. Então era um ponto estratégico para que a China conseguisse manter esse comércio barato, sem ter que pagar tantos impostos para poder consumir esses produtos. Isso fez com que o Tibete fosse um local rico, né, em recursos naturais. Ele ainda hoje tá? E existe ainda, até hoje, né, para minimizar a resposta, né, um grande interesse político, um grande interesse também econômico, e o geográfico eu acabei de falar. O econômico é a proximidade com a Índia. O político, no caso, é a mão com mão, garantir com mão de ferro, né, o domínio, né, para que não exista um colapso, no caso econômico, dentro da China. Não foi possível. O Tibete hoje é autônomo, mas sempre correndo aquele velho risco de retornar, no caso, ao domínio chinês. É autônomo em alguns aspectos? Quais aspectos é autônomo? Conseguimos... Uma autonomia política, eles têm uma autonomia política, né? Eles falam dialetos também, alguns dialetos que são diferentes no caso do dialeto chinês, entendeu? Então, a autonomia cultural, que é a principal autonomia que o Tibete conseguiu manter, no caso, né? Apesar de ser budista, né? Nós não podemos falar de Tibete sem falar sobre quem? Dalai Lama.
Claro. Os Dalai Lamas são quem? Os representantes, né, políticos e, no caso, também religiosos. Um Dalai Lama, ele mantém, assim como no islamismo, o poder político e o poder religioso dentro da nação. Maravilha, e compõe aí mais uma das opções no leque de religiões que temos no mundo afora, que é verdade? enorme, graças a Deus, essa Né? pluralidade que existe. Sempre né? E tem que ser respeitada. Né? E cada vez melhor e mais plural, mais diversa. certeza, E assim com vamos enriquecendo. Professor Kakuro, muito obrigado pelas pontuações e vamos acabar por aqui. Até o próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like, uma mensagem pro professor Kakuro. Quer uma mensagem, professor? Viva o rock and roll. Até a próxima. Um abraço.